Estamos mais uma vez aqui com você, o Sentido da Vida, começando aí no canal 14 da Superi TV, trazendo, como sempre, uma palavra de paz, uma palavra de esperança para o seu coração. Eu sou o Paulo Santana e aqui comigo, Roberto. Bom dia, Roberto, bom estar com você aí, trazendo aí agora o Sentido da Vida com um tema muito legal para os nossos telespectadores. Bom dia, Paulo, bom dia, amigo telespectador. Estamos mais uma vez junto com vocês, o Sentido da Vida, trazendo uma palavra de esperança, de graça e de paz para o seu coração. E qual é o tema, Roberto? Qual é o tema que nós vamos trabalhar com os nossos telespectadores? Eles estão aí, o Sentido da Vida com certeza está tendo uma audiência muito legal, começa às 10 horas, mas passando também em outros horários aqui pelo canal cristão. Qual é o tema que nós vamos trabalhar hoje para os nossos telespectadores? Paulo, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de um assunto, de algo que assola a vida de várias pessoas. Vamos tratar sobre a ansiedade. Como vencer a ansiedade, como a gente pode fazer para ter uma vida mais tranquila, mais plena. É normal ficarmos ansiosos, mas quando a ansiedade se torna crônica, quando ela toma conta da nossa vida, quando ela nos impede de fazer algo produtivo, de útil, algo simples, algo fácil, algo corriqueiro, isso se torna um problema na vida do ser humano. E é sobre isso que nós vamos estar falando hoje. É verdade, Roberto. Nós temos muitas pessoas que talvez estejam aí nos assistindo, que são extremamente ansiosas. Extremamente ansiosas. Não conseguem viver o dia de hoje porque se preocupam extremamente com o que vai acontecer, com o que vai ser feito, e a angústia toma conta da alma. A ansiedade, Roberto, é um mal do nosso século. A ansiedade começa desde criança. Conheço crianças extremamente ansiosas, crianças extremamente preocupadas com o dia de amanhã. Logicamente, porque a sociedade de hoje é uma sociedade que pressiona o ser humano a cumprir metas. A sociedade pressiona o ser humano com relação a questões financeiras, com relação a questões relacionais, a questões também existenciais. E os pais pressionam as crianças. Certamente nós temos pessoas que são dominadas pela ansiedade e não conseguem viver com calma o dia de hoje. Estão sempre preocupadas, estão sempre angustiadas. Você que está aí nos assistindo, amigo telespectador, você pode ligar para a gente. Talvez você esteja morrendo de ansiedade, angustiado. Você não sabe o que vai fazer com a sua vida. Você não sabe como é que você pode viver com paz, viver com tranquilidade cada dia. E aí você está sofrendo. A sua alma sofre. Sabe uma coisa que eu aprendi, Roberto? É que o ser humano, ele não é apenas corpo material. Ele também tem uma realidade emocional e espiritual que preenche o interior do ser humano. E muitas vezes o que padece não é o corpo. O que padece é a alma. O que padece é a alma. Como é que está a sua alma, amigo telespectador? Como é que está o seu coração? Talvez o seu coração esteja sofrendo. Nós aqui do Sentido da Vida não vamos trazer nenhuma fórmula mágica. Talvez você já frequentou psicólogos, psiquiatras, talvez você já tomou remédios e talvez até esteja tomando remédios. Conheço, Roberto, muitas pessoas que tomam remédio para dormir, não conseguem dormir sem tomar o remédio. Ansiolíticos, pessoas que vivem extremamente angustiadas e são dominadas pela ansiedade. E aí o que é que nós podemos
Como é que nós podemos ajudar essas pessoas? Paulo, é isso mesmo. Geralmente as pessoas têm os seus problemas emocionais, a questão da ansiedade é uma questão psíquica ligada à alma do ser humano, ligada às suas emoções, aos seus sentimentos. Como ajudar, como fazer para ter uma dimensão, ter uma vida diferente, se libertar, ser livre dessa ansiedade crônica que causa mal ao nosso corpo, ao nosso organismo, porque é uma coisa silenciosa. É algo que você não faz barulho, é algo que não traz burburinho na vida do ser humano, mas é algo silencioso que vai consumindo a pessoa por dentro, que vai corroendo. Depois ela se reflete no nosso corpo, na nossa energia, na nossa vitalidade. Apóstolo Paulo, na palavra de Deus, tem uma passagem muito interessante, tem um conselho muito bom para o nosso amigo telespectador. Ele afirma que a gente precisa jogar sobre Deus, lançar para Ele, passar a bola para Deus, contar para Ele sobre toda a nossa ansiedade, porque é Ele que cuida da gente. Exatamente, Roberto. Nós vamos ver daqui a pouco na Bíblia como essa questão se manifesta. Mas por enquanto, temos um clipe aí maravilhoso. Oficina G3, cantando O Tempo. Fique com o sentido da vida. Daqui a pouco nós voltamos. Suas asas os meus dias desta vida passageira, minhas certezas, meus conceitos, minhas virtudes, meus defeitos, nada pode detê-lo. O tempo se vai, mas algo sempre guardarei. O teu amor que um dia eu encontrei. Os meus sonhos o vento não pode levar. A esperança encontrei no teu olhar. Os meus sonhos a areia não vai enterrar, porque a vida recebi ao te encontrar. Os braços não importa o tempo, só existe o momento de sonhar. E o medo que está sempre à porta, quando estou com você, ele não pode entrar. O tempo se vai, mas algo eu sempre guardarei. O teu amor eu encontrei. Os meus sonhos o vento não pode levar. A esperança encontrei no teu olhar. Os meus sonhos a areia não vai enterrar, porque a vida recebi ao te encontrar. Voltamos com o sentido da vida, voltamos trazendo aí uma palavra de esperança para o seu coração. Estamos trabalhando aqui a questão da ansiedade
e é algo que domina o século atual, domina a mentalidade do ser humano dos dias de hoje. E nós estamos com um texto aqui da Bíblia, e eu queria ler esse texto porque talvez o amigo telespectador esteja precisando desse texto. Talvez você que está aí nos assistindo esteja precisando desse texto, e esse texto pode muito falar ao seu coração. Veja bem aqui Mateus capítulo 6, dos versículos 19 até o versículo 34. É um texto relativamente longo, mas é um texto, Roberto, que pode ajudar os nossos telespectadores a vencerem essa questão da ansiedade. Afinal de contas, nós estamos diante da Bíblia, da Palavra de Deus, e a Bíblia pode ajudar você que está passando por ansiedade a entender como vencer essa doença, que é uma doença da sua alma, é uma doença da alma do ser humano dos dias atuais. Diz aqui a Palavra de Deus, Mateus 6, versículo 19 em diante: não ajunteis tesouros na terra, onde traça e ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. Porque onde estiver teu tesouro, aí estará também teu coração. A candeia do corpo são os olhos, de modo que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se portanto a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, nem o que comereis, ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora de duração à sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que haveis de vestir? Olhai como os lírios do campo crescem, eles não trabalham nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no fogo, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema, o seu próprio mal. Veja, Roberto, que o texto bíblico que nós acabamos de ler começa falando da questão do dinheiro. O dinheiro
é um terrível problema que tem gerado ansiedade nos dias de hoje. Será que a Bíblia está certa? Paulo, é verdade. Hoje, nessa nossa sociedade competitiva, capitalista, as pessoas são ensinadas desde cedo que elas precisam ganhar dinheiro, que elas precisam ter coisas melhores do que o outro. E isso gera no coração do ser humano uma ansiedade desde cedo, uma ansiedade destrutiva, competitiva, porque ele precisa passar por cima dos outros para poder obter aquilo que ele quer. E às vezes, Roberto, não é nem passando por cima dos outros. Às vezes é essa ansiedade para ter coisas, para ter uma vida melhor, para ter mais tranquilidade no amanhã. E essa ansiedade, essa angústia, esse corre atrás do ouro de tolo, produz muita ansiedade, muita angústia na alma. E se tudo acabasse? Esse clipe do Estênio Márcios que nós vamos assistir fala disso daí. E se faltasse tudo, como é que nós vamos viver? Como é que nós viveríamos? É verdade, Paulo. É a primeira dica que a palavra de Deus deixa para o nosso amigo telespectador. O dinheiro não é tudo, mas o nosso relacionamento, a nossa família, o nosso bem mais precioso, que é a nossa própria vida. Esse é a coisa mais importante que a gente precisa ter. Exatamente. Deus é mais importante na sua vida. Fique aí, assista esse clipe legal e daqui a pouco a gente volta para falar como é que Deus pode nos ajudar nesse texto. Tem algumas verdades muito legais, muito bacanas, que podem nos ajudar a ter um coração mais tranquilo, mais quieto na presença de Deus. Deus te abençoe.
Estamos de volta com o sentido da vida e hoje nós estamos abordando a questão da ansiedade. Você tem um coração ansioso? Como é que está o seu coração nesse exato momento? Você está preocupado com algo que precisa ser resolvido na sua vida? Algo que você quer ver solucionado e isso te traz angústia? Você tem corrido atrás do ouro de tolo? Talvez corrido até atrás do vento. Você não vai encontrar o vento. E tem um texto que nós lemos aqui na Bíblia que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Roberto, nós vivemos numa sociedade capitalista dos dias atuais, uma sociedade, como nós já falamos aqui, extremamente competitiva, que exige produtividade, e é a sociedade do acúmulo, da acumulação de riquezas. O que é que produz na vida do ser humano servir às riquezas? Porque a Bíblia diz, o próprio Jesus disse aqui, nós não podemos servir a Deus e às riquezas. Ou nós vamos amar a Deus e odiar as riquezas, ou nós vamos amar as riquezas e odiar a Deus. Será que isso é realidade nos dias de hoje? Paulo, isso é uma grande verdade nos nossos dias, porque as pessoas acreditam que o dinheiro pode comprar, pode trazer para elas saúde psíquica, saúde emocional, uma saúde plena que o ser humano tanto busca. O cidadão acha que se ele correr atrás de dinheiro, passar a sua vida toda buscando acumular bens, ele vai viver uma vida melhor, ele vai viver uma vida mais intensa. E não é isso que a gente vê, não é isso que acontece no dia a dia das pessoas. Elas se tornam doentes, se tornam escravas do dinheiro, tornam pessoas que estão simplesmente acumulando tesouros em um lugar que vai se perder, que vai se corromper, porque ninguém vai levar nada disso aqui. O desespero, né? Essa busca desesperada por bens produz mais doença, mais traumas do que felicidade, do que tranquilidade para o ser humano. Agora, Roberto, a questão da ansiedade toca num ponto muito central da mente do homem, que é a preocupação, né? A palavra preocupação é uma ocupação prévia, né? Deixar dominar a mente por aquilo que ela precisa resolver e ela não consegue descansar em Deus. E Jesus diz aqui que nós precisamos aprender a descansar em Deus. A solução da ansiedade é descansar em Deus. Por que as pessoas não conseguem descansar em Deus? Eu acho que as pessoas hoje em dia, elas não conseguem acreditar que Deus tem o melhor para elas. Então elas têm que correr atrás da solução do seu problema. Quer dizer, elas confiam no fato de que elas vão encontrar a solução. Quer dizer, a solução está no trabalho delas, a solução está no dinheiro delas, a solução está naquilo que elas fazem, na capacidade intelectual, né, para resolver seus problemas, mas elas não conseguem acreditar que Deus tem o melhor para elas e que por mais que elas façam, elas não vão dar uma ajudinha para Deus. Às vezes o ansioso, Roberto, e talvez nós tenhamos alguns telespectadores aí nos assistindo que sofrem disso, o ansioso acha que pode dar uma ajudinha para Deus. Mas na verdade, eles não podem, né? Eles vão ficar preocupados, angustiados e perdidos. É verdade, Paulo. Essa nossa ansiedade crônica, essa nossa ansiedade em demasia nos torna autossuficientes. A gente acha que nós somos independentes e que nós não precisamos de Deus.
de um Deus cuidadoso, como no texto que nós lemos, que se preocupa conosco, que está presente em todo o tempo na nossa vida. Mas a ansiedade toma conta da nossa vida de uma tal forma que nós nos tornamos autossuficientes. Pessoas que acreditam não precisar nem da ajuda do próprio Deus. Agora, Roberto, tem um versículo aqui, nós já estamos aqui finalizando a nossa fala, que diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que é que significa esse texto, Roberto, para os nossos telespectadores? Como é que isso pode trazer descanso para a alma do ansioso? Paulo, quando nós deixamos que a nossa vida seja governada por Deus, que o seu governo venha sobre nós, a gente consegue viver uma vida dependendo dele. A gente não vai se preocupar em demasia com o dinheiro, com aquilo que nós vamos comer ou vamos vestir, mas vamos descansar de que Ele é que vai suprir todas essas coisas na nossa vida. Não que nós vamos deixar de trabalhar, vamos ser pessoas irresponsáveis, vamos deixar de ter a nossa vida produtiva, não. Mas isso não vai ser mais a coisa principal na nossa vida, porque nós vamos inverter os valores. O que vai ser essencial, o que vai ser prioritário na nossa vida, vai ser a nossa relação com Deus, o nosso descanso nele. As outras coisas vão ser secundárias, o governo dele vai ser estabelecido sobre nós. É isso mesmo, Roberto. Busca em primeiro lugar o reino de Deus. Procure ter um relacionamento com Deus em que Deus seja o dono da sua existência. Ele te ama. Você pode nos procurar ali na Avenida Minas Gerais, número 1252, ali no bairro Nossa Senhora das Graças. Estamos ali na Igreja Presbiteriana Memorial, um lugar de paz e esperança para você. Você está ansioso? Você está preocupado? Venha conhecer esse Deus maravilhoso que te ama e tem um propósito para a sua vida. Que Deus te abençoe. Um grande abraço para você. Roberto, valeu. Estamos finalizando aí o nosso programa. Vamos ficar com um clipe final aí, né, Roberto? Isso aí, Paulo. Vamos ficar aqui com o clipe da Carol Galberto, Real Felicidade. Deus te abençoe. Grande abraço. Ai, quanta tristeza, visto remendos de choro e dor. Pra onde foi toda a beleza? Passou por mim e nem disse adeus. Ai, quanta solidão, meu coração escuro não vê ninguém. Sozinha aqui no meio desse salão, perco passo, samba, tom no chão, no trem. De repente uma luz ilumina tudo, acende meu sorriso e me mostra alguém. Deu-me um vestido de algodão puro, bordado de cores, de sonhos de verdade. Ah, quanta alegria, amor pra valer, quem diria? E eu que pensei, nada mais me resta. Tenho motivos de sobra pra essa festa. Pegou-me pela mão, me fez um giro, comigo dançou e me deu real felicidade. Pegou-me pela mão, me fez um giro, comigo dançou e me deu real felicidade.